Oi, pessoal. Hoje é a nossa primeira aula do curso de gramática, então a gente vai começar pensando justamente o que é gramática, afinal de contas, que raio é isso que a gente precisa estudar, que todo mundo acha chato, acha cansativo, e a gente vai, então, pensar um pouquinho na necessidade disso, né? A gente vai tentar convencer vocês de que é muito importante vocês estudarem isso. Então, primeiro que a gente vai fazer aqui é pensar gramática. O que é, afinal de contas, isso? É uma coisa muito simples, no fundo. Muito básica. Gramática são as regras que vão regular o funcionamento da língua, que vão permitir o uso da língua. Então, quer dizer, a língua existe por si só. Ninguém foi lá e fez a língua, deixa aqui eu criar o português. Já tentaram fazer isso e não deu certo, né? Com uma outra língua, Esperanto. Então, o português, assim como todas as línguas, ele existe por si só, né? Ele é um sistema interno que tem regulações próprias. Essas regulações a gente aprende sozinho. A gente está lá em casa, a gente vai crescendo, vai ouvindo, vai aprendendo. Certo? Então, o que acontece? Se vocês pararem para pensar um pouquinho, antes de entrar na escola, vocês já conseguiam falar. Lembra? Vocês já se comunicavam. Era diferente da escola, mas vocês já conseguiam se comunicar. Se vocês pensarem também em algumas pessoas que não têm oportunidade de frequentar uma escola, bom, vocês olham para elas, elas também conseguem falar, elas se comunicam, nem sempre elas escrevem, mas elas conseguem usar a língua, elas conseguem se apropriar da língua. E como que a gente faz isso? Aí você vai falar, bom, Gênesis, então eu já consigo falar sem escola, por que eu tenho que assistir esse curso? Por que eu vou perder meu tempo aqui se eu já sei falar, eu já sei me comunicar? Então eu vou explicar que é porque existem vários tipos de gramática, exatamente. Ah, eu vou ter que estudar várias gramáticas, não basta essa que é chata? Não, fiquem tranquilos, esse curso é um curso específico de um tipo de gramática, que eu vou explicar para vocês qual é, mas é fundamental que vocês entendam que existem mais de um tipo, porque o que acontece, como eu disse, a gramática ela é o sistema que vai regular o funcionamento da língua, e dependendo do modo como você estuda a gramática, isso recebe nomes diferentes. Por exemplo, essa gramática que eu estou falando para vocês, que é uma gramática que a gente já vai aprendendo sozinha, uma gramática internalizada, ela vai chamar justamente internalizada. Então, a gramática internalizada é aquela, internalizada vem de interno, né? É aquela gramática que você tem dentro de você, é aquela gramática que você aprende em casa, que você assimila no contato com o outro espontaneamente. Por exemplo, você nunca vai falar assim, fiz bolo delicioso. Isso não existe, não existe porque a língua não permite, não é porque é certo ou errado, é porque a língua não permite. Uma criança, um estrangeiro, uma pessoa sem escolaridade, nunca vai falar fiz bolo delicioso, porque ela sabe que isso não é aceitável. Agora, outras coisas, por exemplo, problema, vai falar, vai, algumas pessoas vão falar isso, aí você vai falar, bom, Jane, então você está dizendo que é certo? Não, eu estou dizendo que é a gramática que está dentro de você, que é uma gramática que é possível de acontecer e que você vai conseguir ainda assim se comunicar com as pessoas. Então você vai pensar, então eu não preciso de fato estudar, eu já tenho essa gramática e está tudo certo. Não, a gente precisa estudar porque existe uma outra gramática, que é essa que vai ser o foco do nosso curso, é o que a gente vai aprender aqui, vai discutir ao longo de todo o ano, vai discutir ao longo de todo o ano, é a gramática da norma. Então, ela é chamada de normativa, prescritiva, tradicional, norma culta, norma padrão. Ela recebe uma série de nomes. E aqui, ó, vamos grifar. Norma, a gramática normativa, ela vai estabelecer normas para a língua. Ela vai olhar o funcionamento da língua, vai ver as regras da língua e vai falar, opa, eu acho que eu só gosto dessas regras aqui, eu não gosto de todas. Eu não gosto quando a pessoa fala problema, eu acho que é feio, eu acho que é errado. Essa gramática especificamente, ela vai estabelecer o certo e o errado, tá bom? Ela vai prescrever regras, ela vai falar isso é certo e isso é errado, isso pode, isso não pode. E quando você vê no dia a dia as pessoas falando, ah, isso aí é errado, é essa gramática que eles estão usando. Por quê? Porque essa é a gramática que a gente aprende na escola, tá bom? É essa gramática que a gente está aqui para estudar. Então, quando eu falo assim, vou dar esse exemplo depois. Agora eu vou falar da próxima gramática. Qual que é a próxima gramática? Que daí eu vou usar esse próximo exemplo. Imaginem você que eu estou dizendo que existe uma gramática da norma, que prescreve regras fixas, né? Ela diz isso é certo, isso é errado, e eu estou dizendo também que existe uma outra gramática que é aquela que está dentro de nós. E se, bom, eu disse que existem duas, é porque elas não são a mesma coisa, né? Se elas fossem a mesma coisa, a gente dava um nome só, para facilitar. Então, o que acontece? Como é que a gente vai saber que existe essa diferença entre o que a gente fala de fato e o que a gente deveria falar segundo a normatividade? Porque existe uma terceira gramática que vai se chamar gramática descritiva. Descritivo vem justamente de descrever, né? Meio facinho. O verbo vem de descrever, então a gramática descritiva é uma gramática muito simples, ela vai olhar para a língua e vai constatar fatos. Por exemplo, eu vou olhar aqui para a parede e vou falar a parede é branca. Eu não vou falar se eu acho bom a parede ser branca, se eu acho feio, se eu acho bonito, se eu pintaria de outra cor. Eu vou falar a parede é branca, eu constatei um fato. A gramática descritiva faz exatamente isso. Ela não vai julgar, não tem juízo de valor, ela não vai falar é feio você falar assim, é errado você falar assim. Ela vai dizer, as pessoas falam assim.
Aí o exemplo que eu ia dar, se eu falar assim, me dá esse livro, a gramática normativa vai dizer que é errado, porque o me, esse pronome tem que vir depois do verbo. Então, o correto é eu dizer, dá-me o livro. Só que a gramática descritiva vai falar, bom, mas na vida real, as pessoas falam me dá o livro e todo mundo entende. Fala, me dá o livro, me dá o computador, pega aí, e as pessoas entendem. Ela não vai falar se isso é bom ou ruim, ela vai falar, isso existe. Deu para entender a diferença? Então, o que a gente tem que entender? Existem muitos outros tipos de gramática, dependendo de como você estuda a língua, a gente não vai ver aqui. Eu só falei dessas três porque é fundamental para você entender duas coisas. Primeiro, que a gramática normativa estabelece certo e errado, mas não é a única gramática possível. Então, isso para deixar um pouco o preconceito de lado, né? Entender que algumas pessoas falam errado, errado, diante desta gramática, porque as pessoas não conhecem ela, as pessoas não estudaram ela, tudo bem? E outra coisa, para tirar o preconceito da própria gramática normativa, de falar, ela é chata, ela é horrível, eu não quero aprender. Ela é muito importante. Por que ela é importante?